Bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu queria fazer um vídeo conversando mais com vocês sobre o tema aprendizado de moda, que é uma coisa que muita gente me pergunta muito. Nesse vídeo eu quero deixar claro por onde você deve começar a entender sobre moda e quais perguntas são as perguntas certas para poder você fazer assim que você começar a se interessar pelo assunto. E que muitos de nós aprendemos no caminho, ou seja, você já tá tendo uma vantagem aqui, você já vai saber dessas coisas antes mesmo de começar. Então essas são as 10 perguntas mais importantes para quem quer ter conhecimento de moda, ou pelo menos as 10 perguntas que eu faria se eu estivesse começando agora. Pergunta número 1. Como ser estiloso? A última coisa que eu vou fazer aqui nesse canal vai ser tentar ensinar vocês o que vocês devem comprar ou deixar de comprar para poder ser mais estiloso, se é que a gente pode falar assim. Ter um estilo único e especial é muito diferente do que as pessoas tentam fazer vocês acreditarem ou tentam fazer a gente acreditar hoje em dia. Que as pessoas levam muito na consideração se você usa tendências, se você sabe das tendências, se você se veste conforme o que as pessoas acham que é ou não é legal no momento. Só que se a gente for parar pra pensar na palavra estiloso, a gente tem que parar pra pensar que na verdade o significado dessa palavra já não é necessariamente sobre isso. Porque se você tem um estilo, significa que você tem uma forma de fazer algo. Um estilo de se vestir, uma forma de se vestir. Se a sua forma de se vestir é a mesma de todo mundo, automaticamente você não é uma pessoa que tem um estilo único. Tirando isso daí do meio, a gente já consegue ter uma ideia de que eu não acho que você precisa seguir nenhum tipo de dica de tendência ou nada do tipo para poder você ter um estilo único pessoal. E na verdade é muito mais fácil você ter um estilo único fugindo dessas tendências que hoje em dia são extremamente rápidas. Ter um estilo único é a forma que você se sobressai aos outros pelo modo que você se veste ou o modo que você combina peças, mesmo que elas sejam peças extremamente comuns. Como por exemplo, se você tem um estilo de calça que você sempre usa ela e as pessoas já lembram de você quando veem você usando ela, provavelmente isso é muito mais estiloso do que necessariamente você usar todas as tendências, por mais alternativa que ela seja. E dá pra ver meu reflexo aqui. Espero que isso não incomode vocês. Se você se veste exatamente da forma que todo mundo tá se vestindo no mesmo momento, por exemplo, você é uma pessoa que segue todas as trends, você automaticamente não está sendo fiel ao seu próprio estilo. Porque saber combinar roupas também pode ser um ótimo skill, mas quando a gente tá falando sobre a sua personalidade e a forma que você decide se vestir e se mostrar pro mundo, se você segue todas as tendências, provavelmente você não tá seguindo necessariamente o que você realmente gosta, e sim o que as outras pessoas esperam que você esteja vestido. Então, eu diria que, pra ser estiloso, você precisa primeiro experimentar. Seja você ir numa loja, provar várias roupas, seja você entender quais tipos de tecido você se sente mais confortável usando, testar várias silhuetas, vai numa loja de departamento, veste, tira foto dentro do provador, você é livre pra fazer isso a qualquer momento. Isso é um ótimo exercício pra você entender o que você realmente se sente bonito e bem usando. Desenvolver o seu estilo pessoal, coisa que sempre muda e a gente sempre vai estar se vestindo de uma forma diferente do que a gente se vestia 1 ano atrás, 2 anos atrás, mas se você desenvolve o seu estilo pessoal de uma forma mais cuidadosa, você geralmente vai investir em peças melhores, você geralmente não vai ficar tão enjoado assim das suas roupas de uma forma muito rápida, e 3, você vai ter um estilo muito marcante, que as pessoas já vão automaticamente te reconhecer nas suas próprias roupas. Então, experimente, entenda o que você gosta, entenda o que realmente combina com você, e assim eu acho que você vai se sentir muito mais apto a testar coisas diferentes que estão dentro do seu gosto. Pergunta número 2. Pra gostar de moda, eu preciso ter muitas roupas ou um guarda-roupa gigantesco? A resposta curta é muito óbvia, não. A resposta longa seria: você descobrir que você realmente gosta de moda como uma forma de arte, uma forma de expressão, vai fazer com que você olhe para as roupas de um jeito diferente do que o que a gente já tá acostumado a ver. Hoje em dia, a gente olha, quando você não tem realmente uma relação com roupas, construção de roupa, essas coisas, e a moda no geral, você enxerga elas como coisas a comprar. Só que quando você percebe que você não necessariamente precisa comprar algo e ter aquilo pra poder você admirar aquilo, você fica praticamente livre. Porque você percebe que você pode gostar de inúmeras marcas, você pode gostar de inúmeros tipos de roupa e não necessariamente você precisa ter aquelas roupas pra poder você assumir que você admira aquele designer ou aquela marca ou qualquer outra coisa do tipo. Gostar de moda significa que você vai admirar essa forma de arte que é colocada pra gente em forma de roupa. E a melhor coisa que você pode fazer é investir ao longo dos anos em um guarda-roupa com peças muito especiais que vão te durar muitos anos e que você vai usar por muito tempo. Se você é uma pessoa que gosta muito de comprar roupa e o seu amor pela moda se resume a isso, provavelmente você tá mais gostando de comprar e gastar dinheiro do que necessariamente você tá gostando de moda. Então não, você não precisa ter muitas roupas para poder gostar de moda. Na verdade, você nem precisa ter muitas roupas além do que você usa todo dia. Não sei se vocês já perceberam, mas o próprio Karl Lagerfeld, o designer da Chanel, que foi designer por muitas e muitas décadas, ele só usava uma roupa
todos os dias a mesma roupa há muitos e muitos anos. Pergunta número 3. Por que marcas de moda são tão caras? E por que todas as roupas que eu vejo as pessoas admirando, postando, são marcas inalcançáveis, entre aspas? Uma coisa número 1 que a gente precisa entender para poder responder essa pergunta é: muitas das peças, marcas e designers que marcaram a história da moda atual são marcas de luxo, porque esses designers, eles têm uma trajetória que geralmente surge desde o começo que ele percebe que tem um talento até o momento em que ele ascende e vira diretor criativo de uma marca. O momento mais marcante, geralmente, da carreira dessas pessoas são esses momentos no qual ele já é diretor criativo de uma marca, onde ele tem um acesso a um dinheiro para poder fazer coleções e desfiles que são 100% o que a cabeça deles deseja que seja. E assim a gente vê coisas extremamente importantes surgindo, como por exemplo os desfiles do Alexander McQueen. E também porque muitas marcas, elas marcaram literalmente a história com coisas que elas inventaram e mudaram a moda. O fato das marcas de luxo serem muito, muito marcantes no quesito de gostar de moda e perceber que as marcas de luxo são extremamente importantes para a decorrência da moda do mundo, tem muitos fatores. Desde budget, que no caso é acesso ao capital econômico, até os desfiles de cada temporada, o número de pessoas que estão olhando para esse tipo de desfile, para essas marcas, o alcance que essas marcas têm a um público geral, diferente de marcas pequenas que podem sim mudar a história da moda, mas que têm muito mais dificuldade de chegarem a nós. São inúmeras coisas que tem para responder sobre essa questão, que eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso, só sobre moda de luxo. Mas outra coisa que a gente precisa entender também, fugindo um pouco do quesito da moda de luxo, é: a gente tá muito acostumado a pagar muito pouco em roupas. E a gente precisa entender que não só a moda de luxo, mas também alguns outros segmentos de moda que desejam ter um processo mais artesanal, um processo mais cuidadoso, uma roupa de maior qualidade, feita de uma forma mais ética, provavelmente ela vai ser um pouco mais cara do que o que a gente tá achando comum ser pago em uma peça de roupa. Não é só de uma peça de roupa que uma marca existe. Isso é uma coisa também que a gente precisa entender quando a gente está olhando para o valor de uma peça. Todo o processo de uma formação de uma roupa até ela chegar a você, que é colocado na conta do valor daquela peça que eles estão vendendo. Já automaticamente pensar o quanto que aquela marca precisou gastar para poder essa peça chegar na minha frente aqui e eu decidir se eu compro ela ou não. E um processo de criação de uma roupa é uma coisa assim que é muito longa. Ela não vai só na costura, no tecido e na venda da roupa. Porque quando a gente tá falando de marcas grandes, precisa pensar no desenvolvimento de uma coleção, nas pessoas que eles precisam pagar para ser designers, na produção daquela roupa, ou seja, na idealização do sample daquela roupa, no preço do tecido, no preço da costura, no preço do marketing para poder aquela roupa chegar ao seu celular, por exemplo, e você vê uma propaganda daquela roupa, no preço que eles pagam para modelo, no preço que eles pagam para uma vendedora ficar na loja para poder te atender. Todos esses processos eles entram no custo de uma peça de roupa. Então, se a gente tá pensando, por que uma peça de roupa é tão cara? Precisa entender que para que todas essas pessoas sejam pagas ao longo desse processo de uma forma ética, provavelmente a roupa não vai custar R$20. Isso é uma coisa que tem sido cada dia mais difícil de entender no mundo atual da moda, mas eu acredito que é uma coisa que, se simplesmente deixar e normalizar, vai piorar ao longo dos anos. Precisa resistir, se é que eu posso falar assim, e se conscientizar, entender. Tudo isso daí vai influenciar no preço da peça final. Por que peças são tão caras? Porque não é só o preço do tecido e o preço da costura que a gente tá pagando. Resumido. Pergunta número 4. O que é uma marca de luxo? As roupas dessas marcas são realmente melhores do que as roupas normais? Como eu estava respondendo na pergunta anterior, no momento em que a gente se interessa por moda, a gente começa a se deparar com peças cada vez mais caras. E assim é um caminho infinito que quando você vai ver, você está descobrindo peças que custam dezenas de milhares de dólares. Mas uma coisa que é importante é a gente entender qual é o segmento de uma marca na qual a gente está interessado. Luxo é um segmento de mercado que ele conta com foco em um tipo de cliente, foco em uma exclusividade e muitas vezes o foco em uma tradição que deixaram com que elas continuassem muito relevantes até os dias de hoje, como por exemplo a Chanel, a Dior e várias outras. Então, uma coisa número 1 de se entender, luxo é um tipo de mercado. Do mesmo jeito que a gente, quando vai abrir uma empresa, precisa decidir quem é o cliente que a gente quer vender, qual é o preço do produto, qual é o valor desse produto, qual é o serviço que a gente vai prestar para o nosso cliente, a moda tem a mesma coisa. Inclusive, tem muito intrínseco a ela. Quando a gente entende que uma marca é de um segmento de luxo, a gente já automaticamente prepara a nossa cabeça para saber, beleza, aquilo ali vai ser mais caro do que a média geral de todas as roupas que são feitas. Como eu respondi na pergunta anterior, a moda é um processo e a precificação de uma roupa, ela vai com base em todo esse processo. Só que no luxo, a gente precisa colocar algumas coisas a mais na balança, como por exemplo, a exclusividade daquela peça, o tipo de cliente que eles estão tentando alcançar e o quão importante a história e a tradição daquela marca são, se a gente for para pensar na história da moda. Como por exemplo,
A Balenciaga, criada pelo Cristóbal Balenciaga, é uma marca que inventou o termo e a forma de fazer moda que a gente conhece hoje em dia como alta costura. E a alta costura é uma coisa que não ficou naquela década que ele criou, e sim se transformou em uma das coisas mais importantes pro universo da moda até os dias de hoje. Então, se você for parar pra pensar, a Balenciaga não só é uma marca que tem um segmento de clientes específico que eles focam, como também é uma marca que traz uma tradição e uma importância para a história da moda muito, muito grande. E isso faz com que eles tenham o direito, entre aspas, o aval de cobrar o preço que eles cobram hoje em dia. Não estou dizendo que é o melhor. Não acho, inclusive, que a gente tem que se enganar pela qualidade da peça, porque existem várias outras marcas que não necessariamente são de luxo, mas focam em tecnologia de tecidos, forma de construção de peça e etc. Então, não necessariamente a qualidade é o foco número 1 das marcas de luxo, e sim essa exclusividade. Então, se a gente for parar pra pensar, o que é uma marca de luxo? É justamente uma marca que foca na exclusividade e na tradição daquela marca para poder demonstrar a importância e poder praticar os preços que eles praticam. Gente, eu tô resumindo, tá? Todas essas perguntas que eu tô resumindo aqui, eu posso fazer um vídeo de 2 horas respondendo cada uma delas. Mas, como eu não quero que esse vídeo fique muito, muito, muito longo, eu quero dar uma ideia geral de todos esses assuntos. E assim, vocês podem fazer mais perguntas nos comentários e a gente pode continuar essa discussão aqui. Se você é uma pessoa que tá começando a aprender sobre moda agora, não sabe por onde começar, não sabe nem as perguntas pra fazer, eu imagino que esse vídeo vai te ajudar bastante. Pergunta número 5. Será que você realmente gosta de moda ou será que você gosta só de comprar roupas? Pra responder essa pergunta, eu escrevi 5 tópicos que fazem com que você pergunte a si mesmo e tente decidir se você realmente até agora gosta de moda ou se você só tem gostado de consumir a moda de uma forma financeira. Ponto número 1. Você pode gostar de coisas e não necessariamente ter elas. A moda é uma forma de arte que ela faz a gente se questionar muito sobre isso, diferente de todas as outras formas de arte possíveis. Porque a moda não só é uma arte, como ela também é um dos maiores mercados do mundo, que estão diariamente fazendo parte das nossas vidas. Mas uma coisa muito importante de entender, e uma coisa que relaciona a pergunta número 1 é: quase todo mundo que gosta de moda pratica essa regra número 1, que é: nem tudo que você gosta você precisa ter. Até porque a gente não tem dinheiro infinito. Se eu fosse comprar tudo que eu gosto, eu precisava ter uma casa só para as minhas roupas. Ponto número 2. Quase ninguém da vida real compra roupa todos os dias, ou toda semana, ou até mesmo todo mês. Nem mesmo os influenciadores que vocês veem que não repetem roupa nunca. Muitas das vezes, inclusive, essas roupas não são deles. Ou são alugadas, ou são emprestadas, ou elas são pegas especificamente para poder fazer uma parceria com uma marca. Dito isso, é óbvio que existem os influenciadores que têm o dinheiro praticamente infinito e usam roupas e compram roupas todos os dias, mas as pessoas montam looks com roupas que não necessariamente são delas. Quando a gente olha de fora desse universo, eu sei que é muito complicado da gente imaginar isso, mas é simplesmente a verdade. Ponto número 3. Comprar muito não significa que você gosta de moda, e sim que você gosta de gastar dinheiro. É tudo que eu tenho pra falar desse ponto. Ponto número 4. Quando você vai em um museu olhar obras de arte, você olha pra elas admirando o trabalho do artista ou pensando se você deveria ou não comprar elas? Eu sei a resposta. Eu, pessoalmente, nunca pensei em comprar uma obra de arte de museu, até porque deve ser muito caro. E isso daí vai muito com o ponto 1 que eu tava falando, que é: a gente confunde muito admirar roupas e admirar a moda como uma forma de arte com o consumo mercadológico de roupas. E no momento que você percebe isso, você se sente até livre. Você fala: caramba, eu não preciso ter uma roupa da Miu Miu pra dizer que eu gosto da Miu Miu. Por exemplo, eu não tenho nenhuma roupa da Miu Miu. Até acho que não combina pessoalmente com o meu estilo, mas eu admiro muito, muito a marca, admiro muito a designer e acho uma marca absurdamente genial. Ponto número 5. Se você sente vontade de se expressar pela sua aparência e a forma de se vestir, você não necessariamente precisa consumir muitas roupas para poder fazer isso, e muito menos roupas caras. A gente sabe que hoje em dia existem inúmeras formas da gente vestir roupas diferentes, seja por um brechó, seja trocando com os amigos, seja buscando tutorial e modificando suas roupas até mesmo em casa, aprendendo a costurar. Tudo isso daí está ao nosso alcance hoje em dia porque a gente tem a internet. Mas não só isso, como você pode vestir as suas roupas que você já tem de uma forma diferente. E às vezes você nem vai perceber que é a mesma roupa. E ponto número 6, porque eu anotei um ponto extra aqui, que é muito mais legal você saber muito das marcas e da história da moda e ter conhecimento do que você ter muitas roupas e não saber nada sobre aquilo que você está vestindo. Pelo menos eu acho isso. Pergunta número 6. Eu devo comprar uma roupa falsa de um designer que eu admiro muito? A resposta mais simples que eu poderia dar é não. Mas como eu sou uma pessoa brasileira, criando esse conteúdo para brasileiros, e a gente precisa se colocar no lugar da onde a gente vem, muito diferente do que é a criação de conteúdo de outros influenciadores que moram em países como a Europa e os Estados Unidos,
eu preciso assumir que eu não estou em lugar nenhum para julgar o que as pessoas acham ou não acham válido de gastar o seu dinheiro comprando, e etc. Ou seja, eu não sou a pessoa que vai julgar o que você compra ou deixa de comprar. E eu sei o tanto que a moda é um universo aspiracional e muito inalcançável para muitas pessoas do nosso país. Quem sou eu para poder julgar alguém que vai comprar uma peça de roupa e vai ter uma felicidade extrema e vai se sentir super alegre com aquilo que ela tá vestindo? Então, eu acho que essa minha resposta vai além disso. E a gente precisa lembrar disso toda vez que a gente estiver falando sobre peças falsificadas, réplicas e etc. Tendo dito isso, eu vou dar para vocês a minha opinião sobre o meu consumo de moda e a forma que eu enxergo com relação a esse tipo de consumo, seja de réplicas, falsos ou de fast fashion. É uma frase simples, gente. Se eu posso não fazer, eu não faço. Ou seja, se eu posso guardar dinheiro por 1 ano e comprar uma peça original de um designer que eu admiro muito, ao invés de várias peças falsificadas, eu farei isso, entendeu? É sempre a minha opção número 1. Até porque isso fez com que pra mim fosse muito mais normal desejar algo por muito tempo e guardar o dinheiro pra poder conseguir comprar aquilo depois, que inclusive fez com que eu pensasse muito em algo que eu fosse comprar por muito tempo e quando eu fosse comprar eu tivesse certeza e não tivesse só indo na onda da galera no momento. Isso fez com que o meu consumo de moda ficasse automaticamente mais saudável, porque pra mim comprar roupa é um processo longo, entendeu? Não é uma coisa que eu penso num dia e no outro eu vou lá e compro, porque eu não tenho acesso a essa roupa. Então, eu preciso guardar dinheiro por muitos meses pra poder ter acesso a comprar aquela roupa no momento em que eu tiver a oportunidade. Isso me ajudou muito no meu consumismo, na minha forma de consumir roupas e ao entender que comprar roupa tem que ser um processo lento. E diferente do que a gente imagina que é o normal hoje em dia, consumir roupas todo o tempo não é uma prática saudável. Até porque, teoricamente, você deveria ter aquelas roupas por muito tempo. Outra coisa que eu levo em consideração nesse sentido é, eu tenho a oportunidade de guardar o dinheiro e consumir uma roupa feita de uma forma ética, como por exemplo a maioria das marcas, ou pelo menos a gente imagina que seja. Tendo dito isso, eu levo muito em consideração esse aspecto. Eu acredito em pagar o valor justo pela produção das roupas que eu desejo ter, e isso me distancia do consumo exagerado de peças de roupa e o consumo imediato que a gente se acostumou muito hoje em dia. Tendo dito isso, eu trago mais uma vez um disclaimer. Eu tô falando isso aqui no meu canal, primeiro porque vocês me perguntam muito sobre esse assunto, segundo porque eu não acredito que eu poderia ser uma boa influência, muito menos no quesito de moda, se eu não trouxer os meus valores reais e o que eu realmente penso aqui pra vocês, entendeu? Então, é simplesmente sobre isso que eu tô conversando. Pergunta número 7. Usar roupa usada? É sério isso? E a minha resposta vai ser muito rápida, curta, simples de ser entendida, que é: roupas usadas boas são muito mais valiosas do que roupas ruins novas. Eu acho que eu não preciso falar muito mais sobre isso. Pergunta número 8. Afinal, o que é o Fashion Week e quando que ele acontece? Como a gente mora num país onde a gente tem um evento que tem o mesmo título, vulgo São Paulo Fashion Week, a gente muitas vezes é exposto a esse termo Fashion Week, semana de moda. Mas eu entendo vocês, eu sempre estive muito confusa de entender, antes de eu estudar, conhecer, ter o conhecimento de moda que eu tenho hoje em dia, de entender como é que é. Tipo assim, a gente sabe que tem desfile de moda todo ano, mas eles acontecem quando? Semanas de moda ou Fashion Weeks são momentos que as marcas aguardam por muitos meses para poder apresentar as coleções para as próximas estações. Ou seja, agora as marcas estão produzindo coleções para daqui a 6 meses, para a próxima estação, entendeu? E é literalmente estação do ano, como por exemplo roupa de verão, de calor, roupa de inverno, roupa de frio. Geralmente é 2025 e era julho de 2024 e o pessoal estava apresentando a coleção com esse título. Como eu falei de São Paulo Fashion Week no começo dessa pergunta, eu queria deixar claro que existem várias semanas de moda que são consideradas, entre aspas, alternativas, se é que a gente pode falar assim, que são semanas de moda que não fazem parte do calendário oficial das semanas de moda anual. Por exemplo, São Paulo Fashion Week, Xangai Fashion Week, Berlim, Copenhagen Fashion Week, todos esses daí são cidades que estão fora do calendário oficial. O calendário oficial, ele conta com 4 cidades que são as capitais da moda mundial, que são Nova York, Londres, Milão e Paris, assim respectivamente. O mês, né, que a gente chama assim, ele começa com a Semana de Moda de Nova York, depois vai todo mundo para Londres e vê os desfiles de Londres, depois vai todo mundo para Milão e tem os desfiles de Milão, e depois tem os desfiles de Paris, que são as marcas teoricamente mais tradicionais e mais importantes de todas. E se você já se deparou com o nome Pre-Fall,
resort e etc. Ignore, porque aí já são coleções específicas, extras de marcas muito grandes que têm budget e gostam de fazer esses desfiles extras, mas elas não fazem parte do calendário oficial da moda. Pergunta número 9. Usar o Pinterest como inspiração é algo cringe? Eu sei que hoje em dia a gente tem visto muita gente falando: ah, tiraram isso do Pinterest. Ah, essa marca faz só o que existe no Pinterest. E a gente foi meio que levando o Pinterest como algo negativo. Mas uma coisa que eu acredito é que a gente não pode subestimar uma busca de imagens e uma forma de você fazer uma curadoria de imagens boa, tal qual o Pinterest é. É óbvio que o Pinterest, ele tem um algoritmo básico dele, que ele vai sempre te entregar propaganda, porque eles precisam pagar as contas, e 2, as coisas que estiverem mais populares para o público geral. Mas, se você souber fazer a pesquisa certa, com os termos certos, o Pinterest é praticamente uma mina de ouro. A dica que eu dou pro Pinterest, para vocês usarem o Pinterest como base para poder fazer as suas curadorias e assim entender a estética que você se interessa, as marcas que você se interessa e o tipo de roupa e a forma de se vestir, até paleta de cores que você gosta e que você queria aderir pro seu dia a dia, pra sua vida, foque nos desfiles das marcas que você se interessa. Ou seja, ao invés de você procurar, por exemplo, digamos que você é fã do Rick Owens, ao invés de você procurar look Jill Basket Rick Owens, inspiração, que vai aparecer inúmeros influenciadores, foto de Instagram da galera tirando foto, montando um look com essa roupa, você procura Rick Owens Runway 2022. E aí você vai ter a inspiração da fonte, ou seja, você vai ver muito mais look do desfile do Rick Owens e a forma que o próprio Rick Owens faz o styling dessas roupas do que foto das pessoas tentando te mostrar como que elas usam aquela roupa. Eu pessoalmente acho que esse tipo de inspiração é muito mais autêntica, se é que a gente pode falar assim, porque você não necessariamente vai se vestir exatamente como o cara do desfile do Rick Owens está se vestindo, mas você vai conseguir ter uma ideia de como que a marca demonstra aquele produto no universo dela. E muitos desses looks que são inspiração que as pessoas colocam na internet são focados em te mostrar uma tendência muito famosa para poder você ir lá e comprar. Então, se você foge desse tipo de conteúdo, você foge muitas vezes de ser levado a comprar uma peça de roupa que você não necessariamente precisa. E, gente, inspiração pode ser qualquer coisa. Uma coisa que a gente tem que entender é que um mood board de forma de se vestir e inspiração de roupa não necessariamente precisa ser looks. E sim, podem ser peças de roupa, pode ser uma foto de um gatinho, pode ser uma foto de um pôster, pode ser uma campanha de uma marca, pode ser um desfile. Pode ser inúmeras coisas. No momento em que você se desprende da inspiração básica de um look de alguém mostrando pra você como se vestir, você vai estar literalmente livre. E aí você vai perceber que a moda, ela é uma expressão que vem de dentro pra fora. Ou seja, no momento que você entender o que você gosta, você vai começar a se expressar sozinho, entendeu? Então, sim, façam seus mood boards no Pinterest, mas não sejam tão óbvios. Essa é a tarefa de casa de vocês. E pergunta número 10 é: aonde aprender sobre moda? Olha, além de responder o óbvio, que é nesse canal e em todas as minhas redes sociais, que eu tento trazer o tipo de conteúdo que eu sempre consumi de moda em outras línguas pro português, eu quero dar algumas dicas para vocês. Dica número 1 é: a moda, ela é muito cheia de propaganda e de pessoas tentando te vender produtos. Você tem que estar esperto para poder você tentar esquivar de todas as tentativas de te vender um produto que você não precisa. Existe muito conteúdo para quem sabe falar inglês, mas eu sei que nem todo mundo que me segue aqui tem acesso a essa língua, então eu queria dar algumas dicas para as pessoas que não necessariamente conseguem, por exemplo, ouvir um podcast ou assistir um canal de YouTube em inglês. Dica número 1: procure os documentários. Eu sempre falo sobre isso. As pessoas sempre me perguntam livros de moda, mas eu digo que a primeira coisa para você aprender o universo da moda é olhando. Então, é muito importante você começar pelos documentários, até para poder você entender como que funciona esse universo, ver as roupas sendo feitas, ver os designers, até mesmo você ver o nome das pessoas que foram entrevistadas em documentários é muito importante. Procure lista 10 melhores documentários de moda, assista todos. Geralmente todos eles vão ter pelo menos uma legenda em português para você assistir, e isso daí já vai te dar um conhecimento assim, ó, muito maior do que muitas pessoas que estão tentando começar. Segunda dica: existem muitas pessoas no mundo jornalístico de moda que estão dando sempre notícias em tempo real sobre esse universo. Você seguir portais de moda que dão notícias, mais do que pessoas que estão tentando te ensinar a se vestir, já vai te inserir no universo tanto dos termos, quanto das marcas, quanto dos designers, e isso também vai te deixar muito à frente de muitas pessoas que estão tentando começar agora. Siga jornalistas de moda, procure portais, a gente tem inúmeros portais de moda hoje em dia para todos os gostos
gostos, de tipos de pessoas que querem acessar a moda. Se você gosta de streetwear, se você gosta de moda só feminina, se você é uma pessoa que se veste de uma forma mais tradicional, tudo isso daí hoje em dia tem, gente, no Instagram. E se você focar em fazer o seu Instagram ser apenas sobre esse assunto, principalmente sobre esse assunto, você vai perceber que você vai estar consumindo conteúdo de moda passivamente, diariamente. Então, assim, isso daí já vai te colocar muito na frente de muita gente. E a dica número 3, que é consumir moda de uma forma passiva, ou seja, não necessariamente recebendo uma opinião de alguém e sim só olhando desfiles, é uma coisa também que muita gente deixa de fazer, mas que muitas vezes pode te ensinar a olhar para a moda do jeito mais certo, se é que a gente pode falar assim. Então, tome o seu tempo e olhe os desfiles, pegue os designers que você mais gosta, pegue as marcas que você mais almeja um dia a conquistar um produto daquela marca, vai ver os desfiles daquela marca, tem no YouTube, você pode procurar o nome de desfile no YouTube, muitas vezes vai ter o vídeo, existem aplicativos, tem todas as fotos de todos os desfiles de todas as semanas de moda, como por exemplo o Vogue Runway, que é o aplicativo da Vogue, tem um outro aplicativo que chama Tagwalk, que também tem todas as fotos de todos os desfiles possíveis que você possa imaginar. E passe um tempo com aqueles desfiles, olhe pra eles, tipo assim, absorva aquilo, entendeu? Quando você olha inúmeras roupas da mesma marca, você vai começar a entender por que aquela pessoa faz aquele tipo de roupa e por que você gosta ou não gosta daquilo. PS, é permitido você não gostar de uma coisa que todo mundo gosta, ok? Isso é normal. E por último, pra finalizar esse vídeo por completo, eu queria deixar pra vocês a pergunta número 11, ou seja, uma pergunta extra, que é: quais são as marcas que eu devo saber para poder eu dizer que eu estou estudando sobre moda, ou pelo menos para poder eu começar a pesquisar sobre? Uma coisa que eu digo sempre, que é muito fácil de entender, é: quais são as maiores marcas do mundo? Se você está se perguntando sobre isso, pensa numa coisa muito simples. Se você já ouviu falar do perfume daquela marca, provavelmente essa marca é muito importante para o mercado. Brincadeiras à parte, mas quando você tem muita referência, quando você consome muita moda, você tem muito mais facilidade de pegar na hora aquela referência de uma marca em uma marca nova que muitas pessoas vão deixar passar. Então, assim, consuma o máximo que você puder. Ter conhecimento de marcas muito tradicionais e quais são os nomes dos designers muito famosos e muito importantes vai poder te dar um background de você entender tanto as próximas tendências, quanto você saber do que as pessoas estão falando, quanto até mesmo você assistir um desfile e falar: poxa, esse look aí parece um look muito antigo que o Christian Dior fez lá nos anos 50. Então, aqui vão algumas marcas que eu acho muito importante e que, dependendo do seu estilo pessoal, você pode começar a pesquisar sobre elas. Procura aquelas listas 100 marcas mais importantes do mundo da moda e provavelmente você já vai ter ouvido falar de várias nessa lista, mas enquanto você não vai lá procurar, eu vou te dar uma lista minha, pessoalmente, de marcas que eu acho extremamente importantes para você começar. E daí em frente, você vai descobrir várias e várias outras. E se eu esqueci alguma muito importante, não me julgue. Pode deixar aqui nos comentários alguma que eu esqueci, que você acha que vale a pena estar nessa lista. Então vamos lá. Algumas marcas que eu acho super importantes para você começar a estudar sobre moda: Chanel, Christian Dior, Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Maison Margiela, Balenciaga, a Prada, Mugler, a Gucci, Tom Ford, Louis Vuitton, Issey Miyake, Givenchy, Alexander McQueen, Rick Owens, Giorgio Armani, John Galliano, Hermès, Sacai, Undercover, Iris Van Harpen e etc, 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 etc. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem todas as suas perguntas aqui no comentário. Seja uma pergunta que você relativamente imagina que seja besta, porque nenhuma pergunta é boba. E eu estaria super feliz de responder qualquer uma das dúvidas que vocês tiverem. Eu amo conversar sobre esse assunto. Eu amo ajudar as pessoas a entenderem mais até por onde elas começam e entender por que elas gostam de moda, como que elas vão ter um estilo único e todo esse universo que envolve a moda e a forma de se vestir. E eu peguei a inspiração desse vídeo assistindo a playlist do Bliss Foster, que é um dos meus youtubers favoritos da vida, que ele fez um Fashion School, uma playlist. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma playlist com os meus temas, que são temas específicos para ensinar quem tá desejando aprender sobre moda do zero, e a gente vai destrinchar todos esses assuntos aos poucos aqui no canal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vou deixar linkado na bio o vídeo original do Bliss Foster para quem fala inglês e que quiser seguir ele também. Eu acho que ele é uma pessoa absurdamente importante para você seguir se você tiver interesse em saber sobre moda, ainda mais sobre análise de desfiles e marcas importantes. E até o próximo vídeo.